É interessante a gente lembrar o seguinte, né, cara? Tráfico de drogas só existe porque a gente não tem uma regulamentação. A gente tá vendo, né, 12 quilos de skunk na bagagem e não pagando imposto. E se pegaram 12 quilos, passou um montão por aí, né? E aí? E aí? E esse tantão que passou não pagou imposto, não contribuiu para o Estado, não contribuiu para a saúde pública, não contribuiu No entanto, Tico, tem mais uma pessoa ali que está povoando o sistema carcerário já tão ali problemático, né? Não vou cansar de falar isso. Autocultivo é uma ferramenta que o Estado pode utilizar para evitar esse tipo de coisa. Olha lá, ó, recolhimento das iscas do EM aqui, ó, 14 dias na mata. Vermelho, amarelo, tem uns amarelo mais forte, uns laranjão mesmo. Tô escolhendo ainda que tem mais matéria para ser escolhida. Criou o tema. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. A gente começa nosso giro de notícias de hoje no G1, Tico. Aqui, ó, homem é preso no aeroporto de Cofins com 12 quilos de skunk na bagagem, né? A gente vai ver que daqui a pouco ele vai falar ali do tal do skunk, né, que a gente ouve tanto, Tico. Cara, é sempre skunk, né? Qualquer plantinhas mais soltinha vira skunk. Parece que já vem. Deve uma etiqueta, né, Micho? Deve ter uma etiqueta explicando skunk. Ou então é tipo. É igual quando você vai no médico, aí o médico não sabe o que você tem e fala, é virose. Então é skunk, né? Virou genérico, né, cara, assim. Aí a matéria traz que, então, um homem vindo de Manaus com destino a Curitiba é preso com 2 quilos de skunk. E a matéria traz ali que é uma versão mais potente da substância, Tico. Uma versão mais potente, até pode ser nesse sentido, porque ela é bem cuidada, mas eles trazem como se fosse uma super droga, né, cara? Então, isso precisa começar a ser desmistificado e é G1, hein, que a gente tá falando aqui. Então, você imagina como é que chega num portal de esquina ali, né, mano? Exato. É bem importante, né? A gente cada vez estamos lendo notícia, né? Diariamente a gente lê notícia que envolve a nossa plantinha e a gente verifica que não só as autoridades precisam, né, se informar com relação à planta, mas também jornalistas, meios de comunicação, porque mesmo quando eles não querem, entre aspas, ser, né, tendenciosos, eles são por falta de informação e parece que é proposital de tão ruim que é as notícias que são geradas sobre a planta, né, fazer com que as pessoas entendam de maneira errônea o que é cada coisa e que sempre está vinculando a nossa plantinha à questão simplesmente do tráfico e de questões que não ajudam a gente a desmistificar a planta e as drogas, né? Ele veio, né? Então a bagagem levantou suspeita durante a inspeção da Receita Federal e aí ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, né? Aí a gente levanta algumas questões aqui, né, Tico? Por exemplo, primeiro, essa coisa de ainda o skunk ser tratado como uma droga pesada, né? Precisa já tirar isso urgente aí dos meios de comunicação sérios, pelo menos. E aí vem um ponto, né? Continua uma criminalização mirando o elo mais fraco, né? Que é a ponta, que é o transportador final, não é o 12 quilos, Tico, né? Então a gente tem que pensar aí, cara, um pouco na camada um pouco mais inferior dessa cebola aí, né, cara? Exato. A gente sempre vê que quem é pego é a mula, né? E aí a mula quem é? É alguém que tá ali tentando arrumar uma grana para resolver uma questão de família, pagar uma dívida, acertar uma conta, né? É importante. Ah, mas Chico, você não tá falando, você tá falando que não é importante pegar esse cara? Não, eu acho que é importante, né? Ele faz parte do elo, né, inteiro, né, de toda a cadeia do tráfico de drogas no país e é importante que isso se desembarace. Mas eu acredito e é importante, né, que a polícia consiga olhar para a cadeia como um todo e que consiga chegar em todo mundo que está fazendo com que a planta seja alvo do processo do crime, né? Então isso é bem importante ficar claro que é uma cadeia e não só o cara que está carregando 12 quilos de skunk na bagagem, né? Exato, cara. E aí, né, fica a matéria, ela finaliza dizendo da justificativa da prisão como um risco à saúde, né? E aí, isso soa no mínimo contraditório, né, Tico? Se a gente comparar, por exemplo, ao álcool e o tabaco, que aí sim, letais, né, e que causam tanto mal à saúde pública mesmo, né?
Exato, é bem importante, né? Assim, e é interessante a gente lembrar o seguinte, né, cara? Tráfico de drogas só existe porque a gente não tem uma regulamentação, certo? Se tivesse algum tipo de regulamentação, esse tráfico que a gente está vendo aí no aeroporto seria, né, diminuído. E aí a gente teria outras questões, claro, não resolveria, só a regulamentação não resolve tudo, né? Mas resolve muita coisa, entendendo de fato o que que é comércio, o que que é tráfico, onde é que pode, quem não pode, como pode, né? Acho que assim, a gente está vendo, né, 12 quilos de skunk na bagagem não pagando imposto. E se Exato, pegaram 12 quilos, passou um montão por aí, né? E aí? exato. E aí? E esse tantão que passou não pagou imposto, não contribuiu para o Estado, não contribuiu para a saúde pública, não contribuiu No até para. entanto, Tico, tem mais uma pessoa ali que está povoando o sistema carcerário já tão ali problemático, né? Então, e aí traz o que o velho fala aqui também, né? E para o movimento não faz a menor diferença porque já foi substituído, inclusive, essa pessoa que foi presa aí, né, cara? Então é aí que tá, enxugar gelo, como a gente fala. É inacreditável que isso ainda não esteja nítido, estampado, e até a galera mais conservadora não veja isso, né? Ou finja que não vê, né? Eu acho que, né, parece que a gente está enxugando gelo mesmo, é como a gente se sente, né? Porque assim, a gente está cada vez mais, eu acredito que até a própria polícia, não é possível, né? Até a própria polícia que está ali mais vinculada a essa questão do tráfico, né? Investigando, não é possível que a galera não entenda que o problema é a falta de regulamentação. Né? E aí, Exato. de novo, né, a gente não está aqui dizendo que tem que regulamentar o tráfico de drogas, não é sobre isso. É sobre criar parâmetros para acesso à planta de maneira que o Estado também seja ressarcido e que Exato. o Estado também tenha, né, uma entrada de recurso para combater o próprio tráfico, dois, para ter questão de saúde envolvida, para ter formação da própria polícia, né, dos médicos e de todo mundo, porque não é só uma planta vinculada ao tráfico, também é uma planta que se é vinculada a remédio, né? Isso é importante Exato. ser lembrado. Tico, a próxima matéria aqui vai na mesma linha, parece até que é a mesma foto, ó. Se você pegar aqui da foto anterior, só muda a cor do pacotinho ali, ó, porque é a mesma coisa, ó. Mulher é presa com 10 quilos de super planta aí no aeroporto também, aonde? Em Confins, ó, parece que tá a movimentação ali sendo pega, hein, cara. Ó, mais um, vem do Tempo, né, a matéria aqui do portal O Tempo, e parece que é uma reprodução, né, Tico, num dia uma, no outro dia outra, se você pegar um jornal de 20 anos atrás, vai ter isso aí também. Ou seja, cara, pelo amor de Deus, né? Não sei se a galera ainda não percebeu, mas olha lá, o que dá na cabeça da galera que acha que vai botar 10 quilos, né, de super planta e vai viajar de boas como se nada tivesse acontecendo, galera? Meu Deus do céu, a galera tá muito doida, gente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, e é outra questão que surge naturalmente é que a galera tem que falar de autocultivo, gente. A galera Exato. tem que entender o autocultivo como, e não vou cansar de falar isso. Autocultivo é uma ferramenta que o Estado pode utilizar para evitar esse tipo de coisa. Porque, Exato. né? 10 quilos de superplanta viajando por aí com certeza não é para consumo próprio. Exato, então, esse que é o problema que a gente fala, né, de não dar ali um ponto errado, assim, né, mas o que eu acho que fica aí desses dois casos que são tão parecidos, né, em dias seguidos, é esse perfil da mesma rota, né, será que é coincidência ou é um sintoma ali, né, tipo, tem que ver ali isso, e aí a questão, de novo, o skunk ali vira manchete, né, de como se fosse a super planta e tudo mais. Então, cara, é mais uma confirmação de que ali, independente do tamanho do portal de notícias, continuam ainda tendo essa desinformação de tratar uma planta, né, ali como coisa diferente, como plutônio, né? E aí o que fica, acho que dessas duas matérias é o questionamento de por que essa política de drogas no Brasil continua tratando a nossa planta como se fosse uma ameaça, né? Como sem pensar aí na soberania do país, sem pensar na ciência, na justiça, na saúde, né? Então, quem são os rostos ali por trás dessas malas presas, né? Quem que tá de fato ali, cara, fazendo o movimento de proibição continuar do jeito
jeito que tá. É quem lucra com isso, Tico. E aí a gente precisa da galera, né, para compartilhar esses tipos de notícia, para mostrar que é uma fake news no sentido de que tá explorando uma desinformação para criar pânico moral, né? Simbora pro Ganza App, se você não conhece essa rede social do cultivador, da cultivadora, tá perdendo tempo, hein, Tico? Aqui, ó, você vai ter não só aí os cursos, consultoria, muito conhecimento trocado pelos jardineiros e jardineiras espalhados pelo Brasil e pelo mundo aí, vai ter ali, ó, você pode montar todo o teu plano de cultivo e com a ajuda aqui da galera da comunidade. Então, Tico, tá lindo aí e cada dia mais a galera tá chegando forte aí. Vambora de surfista, o Hey Girl aqui, ó, um pouco do meu Homemade Grow. Olha aí, ó, Tico. Vamos ver o videozinho, ó. Resistência, desobediência pacífica. Eu vou tirar aqui o áudio que pode dar um direitos autorais ali. Tico, aqui a gente vê aquela plantinha, né? Vasinho pequeno, a gente não sabe se é orgânico ou não ali, né? Ou mineral. Mas aí a gente já vê alguns sinais da plantinha, né, cara? Que a gente pode chamar o VAR ali, né? Cara, a gente vê que o ambiente está bem montado, né? Eu chamo o VAR para uma qualidade que eu consigo perceber aí no surfista, que é a limpeza. Você vê que tá tudo, ó, arrumadinho, limpinho, bonitinho, né? Isso é algo importante. Porém, já chamo o VAR também para a gente poder entender um pouco desse ventilador muito perto das plantas. O que você acha, Natural Mesquilhanjo? Né, a gente vê que fica batendo ali muito direto na folhagem, né? E isso causa um pouco esse crescimento mais devagar, né? Você vê que a plantinha ela tá ali mais com um caule bem fino, as folhas estão muito pequenininhas, né? Ali, essas daí até cresceram um pouco mais, mas você vê que ainda é uma estrutura muito frágil, né? Então, esse vento constante, ou se tivesse ali um umidificador constante também, né? Dificulta ali nos processos da planta. Então é legal fazer, é que nem no outdoor, né, Tico? Não fica um vento o tempo inteiro batendo numa parte da planta só, né? O vento ele fica circulando, virando, pega várias partes da planta. Então o ideal é você, principalmente quando ela é pequenininha assim, não deixar bater direto, mas fazer dentro do grow, virar para a parede do grow esses ventiladores talvez, para fazer um fluxo irregular ali, né? Ou um fluxo ali de redemoinho, assim, né? O importante é não ficar batendo direto numa parte da planta constantemente, né? Exatamente, exatamente. Importante lembrar que a planta gosta de movimento, mas que esse movimento seja um pouco mais aleatório, não sempre ali, né, o tempo todo, né? É muito importante. Porém, né, a limpeza tá ok, mexe aí um pouco nesses ventilador e cuida, né? Cuida porque tem um umidificador ali no fundo que eu também não sei se precisa não, hein, Misk? Isso é um erro comum da galera que quer manter, né? Quando a gente fala lá do VPD, quem tá começando quer ficar totalmente na régua, né, Tico? Ali com a umidade e temperatura perfeitas ali, né, conforme a tabela, mas a gente tem que ver as variáveis, né, cara? Às vezes, se o teu ambiente não tá com uma umidade abaixo de 50%, não tem muito por que você colocar ali um umidificador, né, só em últimos casos, né, ali, mas a planta tá pequena, o vaso aqui a gente tá vendo tá bem encharcado, né, então ela vai dar essa capacidade de se hidratar tranquilamente, assim, sem precisar desse subterfúgio ali, né? A gente sempre fala, ou para clonagem, aí o umidificador é top, né? Porque você vai manter ali, principalmente perto da folha ali, uma umidade boa, então a folha não seca. Mas para casos que a planta já está em desenvolvimento, né? Ali o ambiente equalizado já dá conta, né, tipo? Já dá conta, é importante que, né, assim, o umidificador é para um processo de clonagem ou se você está cultivando em Marte ou no deserto, entendeu? Se você não está nem em Marte nem no deserto e não está clonando, bota esse umidificador para seus clones que você vai fazer quando a planta tiver ok? Então, mas ó, surfista, mete marcha. Surfista é um dos caras que eu acompanho lá no Ganza App, né? Já deixa o salve lá pro surfista salve ali, ó. aqui. Isso, Tá grande surfista. E ele ajuda muita gente, meu irmão. Então, ó, é nóis. Olha lá, ó, recolhimento das iscas do EM aqui, ó. 14 dias na mata, Tico. Isso daqui é uma parada. Aqui, ó, ele tá falando. Cores, verde, vermelho, amarelo. Tem uns amarelos mais fortes, uns laranjão mesmo. Tô escolhendo ainda que tem mais matéria para ser escolhida. Criou até uma. Olha lá, Tico, colônia, né, cara? Lindo.
Que mais aqui, ó, atualizando o Léo 016, sempre aí com o presente também. Olha lá, Tico, as bichinhas, começo de vida, né? Primeira germinada, entrando na segunda semana, a mais nova com 4 dias. Muito legal aqui, né? Essas primeiras semanas, então, é aquela estrutura básica, né? A gente recomenda não fazer nenhuma intervenção de corte ainda até abrir o terceiro, quarto nó ali, né? Então, ela tá lá com aquelas folhas de lança, uma ponta, 3 pontas, e já tá, inclusive, algumas aqui, ó, quase de 5 pontas, Tico. Tá bonita a estrutura, hein? Cara, isso demonstra que você tá com um ambiente bacana, regulado, né? Mais um aí que colocou, é um umidificador aí, a galera gosta, né, mano? Gosta, a galera A gosta. galera tem uma tara nessa porra, velho, que eu vou dizer. Eu não sei o que dá na cabeça da galera que eu acho. É tara, deve ser. Deve ser. É bonito ficar vendo o vaporzinho ali voando. Eu acho que parece que tá na NASA, né? Parece que é high-tech. Galera, não precisa disso. Tira, pelo amor de Deus, tira. A planta vai crescer melhor, galera. Até seu equipamento vai render melhor. Mete marcha nisso aí. Muito bonitinhas mas aí, tá muito cara. bom. Se o teu cultivo tá estagnado aí, ó, mesmo que você já domine o básico, mas tuas colheitas continuam medíocres, sabe aquela sensação que falta algo para virar o jogo? O problema não é sorte, Tico, é que você ainda não tem o método científico para maximizar cada fase do cultivo. E sem isso, você fica preso naquele feijão com arroz ali, ó, e nunca chega nos buds daquele jeito que você quer ver, cheiroso, resinado. A solução, Tico, o cultivo É importante a gente lembrar que o curso que a gente tem aqui, Cultivando Seu Remédio, não é só para iniciantes. Aqui você vai ter as técnicas mais avançadas e aplicáveis na hora que você precisa. Desde ajuste fino na nutrição até estratégia de treinamento para dobrar a sua produção e aí não ficar naquela mediocridade não, hein? Só evoluindo. E o melhor, tudo adaptável para o seu espaço, para suas condições. O curso está completo. Quem já cultiva tem muito a ganhar. Seu próximo ciclo, meu irmão, que já está cultivando e vem pro curso, vai ser o melhor. Eu boto fé e ainda tô junto com você lá no curso. É isso, galera. Vamos evoluir nos cultivos. Aqui na Natural TV você tem todo o conteúdo aqui com mais de 1.600 vídeos atualizados aqui, ó. 1.600 tem já nessa grade aqui, ó, com muita coisa sobre cultivo. E para você que quer aprofundar, então, link na descrição do nosso curso e das nossas oficinas. Se você quiser ali, ó, um acompanhamento tete a tete, personalizado, pessoal, só você e a bancada, também tem esse serviço agora. Então, todas as formas aí, Tico, de avançar no cultivo, é isso que a gente quer, velho. Vambora então, deixa o like que legaliza e vamos junto! Comunidade Grower Maker. O jardineiro revolucionário, com o seu cultivo, transforma o cenário num jardim florido. Ele mete marcha mil, com seu coração em cada flor desse Brasil. Legaliza a planta, sempre com amor. Cuida com carinho, aprecie o sabor. A terra fertiliza, traz a abundância. Na mente acende a brisa, aumenta a esperança. Esperanças, mudanças estão no ar. Leis e padrões começam a se alterar. Valores invertidos, agora questionados. Abrindo a sua mente, o novo é criado. Natural, Mystic Ganja, Ganza na união. Fazendo a plantinha expandir sua visão.